Muito bom dia a todos. Que Deus vos abençoe ricamente, fortalecendo-vos no vosso trabalho, animando, abençoando o passeio, o alimento de cada um, e que todos nós possamos prosseguir nesta nossa jornada, vencendo tudo aquilo que de alguma forma vem para roubar nossa paz. Entre muitas das coisas que nós devemos ter, todas são muito importantes, porque tudo faz parte do bom andamento da vida cristã. Pedro, na segunda carta, no primeiro capítulo, ele traz ali uma lista de virtudes que nós devemos buscar todos os dias termos em nós. É muito conhecida esta escritura, mas eu quero falar um pouquinho sobre o domínio próprio, ou seja, também o autocontrole, mesma coisa. É o nosso dever buscar este autocontrole sobre o espírito, sobre os nossos ímpetos, sobre a vida, coisas que fazemos, sobre as concupiscências da carne, sobre a língua. São coisas que, se nós não tivermos o controle, pode nos colocar como dizem, maus lençóis, em uma condição difícil às vezes, embora isso possa ser consertado, mas vai nos colocar em situações as quais nós poderemos evitar se nós tivermos controle desta vida, deste nosso espírito, e não deixarmos ser levados pelo ímpeto, pela ira. Então nós poderemos de alguma forma envergonharmos o inimigo, porque Satanás ele vai estar dando gargalhadas se nós não tivermos este controle sobre nosso espírito, nossos ímpetos, e poderemos, através disto, ficarmos numa situação difícil em muitos momentos, dando ocasião ao nosso inimigo. Por isso Deus nos dá do seu Espírito, para que nós possamos viver uma vida abundante e sem estarmos preocupados com aquilo que possa nos envergonhar diante dos nossos inimigos. Em Provérbios capítulo 16, no verso 32, Salomão traz aí um ensinamento muito bom para nós. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Estão vendo o que é melhor? Então nós temos que buscar aquilo que é melhor. Porque como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eu sou nervoso. Eu perco a paciência muito rápido. Há muitos anos, alguém estava, quando a gente trabalhava ainda na oficina mecânica, isso tem muitos anos atrás, alguém disse: eu estou perdendo a paciência.
E então o outro que estava ali disse: não perca não, porque se você perder e eu achar, eu não te devolvo ela. A gente é muito impaciente, né? Mas a oficina mecânica parece que é uma coisa boa para provar a paciência. Bom, né? Hoje as coisas estão mais organizadas assim, nos ambientes de trabalho, e os donos de carro não têm sofrido tanto quanto sofria, né? Mas melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Você já parou e pensou sobre isto? Governar o espírito, né? Ter controle, um autocontrole do seu espírito. Agora, nós devemos procurar também buscar o controle sobre as concupiscências da carne. Romanos capítulo 6, verso 18, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Isto é algo que nós devemos buscar. Lutar para termos em nós. É neste corpo mortal mesmo. É aí que nós devemos vencer. Que Deus nos ajude, nos dê a graça para tal façanha, que não é uma luta muito fácil de ser vencida. E às vezes nós queremos vencer só por nós mesmos. Mas Deus deve estar em nós para que então nós possamos passar por estes tempos de tantas coisas, de tantas tentações e vencermos todas. Vejam bem, é possível? Sim, é possível. É possível um rapaz vencer? É possível. É possível uma moça vencer? É possível. É possível, sim. Tudo é possível ao que crer. Então, nós encontramos isso nas Escrituras e devemos estar unidos a elas. Conhecer esta coisa maravilhosa, né? Que nós precisamos estar ligado a ela, essas palavras de vida, que são contidas aí na nossa Constituição espiritual, a Bíblia Sagrada. Que tal se você observar esta escritura aqui agora? De 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem que ter o controle dos desejos. É isso que Paulo está dizendo. Mas isso não é muito bom, isso não parece muito bom, mas não tem ninguém vendo. Mas isso também não é pecado. Mas através disto, pode-se levar ao pecado. Por isso está escrito aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas atenção, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu vou dominar sobre os meus desejos? É isto que o apóstolo está dizendo.
Isso pode causar algo ruim ali na frente. Eu vou dominar meus ímpetos. Isso que é o autocontrole, o domínio próprio. E outra coisa também que nós devemos observar, que é difícil. Mas tudo é difícil? Irmãos, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E esta luta não termina, ela é constante. O jovem luta, a criança, o homem casado, a mulher casada, os solteiros, os anciãos. Porque nós encontramos diante de nós dificuldades, afrontas, todos os dias, todos os momentos. Então essa luta, ela é incessante, ela é diária. Então nós tropeçamos, como diz Tiago no capítulo 3. Todos tropeçamos em muitas coisas. Agora, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Então, o que nós devemos observar? Que nós temos que refrear a nós mesmos. Porque às vezes nós queremos refrear o próximo, observar as ações do próximo, e de repente nós estamos piores do que eles. Então, todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Que coisa é esta língua? Que poder tem esta língua? Um pequeno membro em nosso corpo, que leva todo o corpo à perdição, que leva todo o corpo ao sofrimento. Como dizem, tem muitos provérbios sobre a língua, sobre as palavras. Seja senhor de tuas palavras, antes que tu te tornes escravo delas. Às vezes uma palavra dita vai gastar 10, 20, 30 para consertar, e se consertar. Estão vendo? E aquilo traz um mal-estar no ambiente, no relacionamento. Mas ele falou, mas ela falou. Estão vendo? Porque é necessário tanto nós estarmos encaixados nas Escrituras como elas são? Evita mal-entendidos, evita problemas, evita discussões, evita inimizades, se tivermos este autocontrole sobre a língua. Você não tem nada a ver com a língua do outro. O problema é do outro. Cada um tem que ter o seu autocontrole. Cada um tem que ter o seu domínio próprio. Nós já falamos isso em outra oportunidade, já está aí no canal, a respeito do que por tempos nós ouvíamos. Isso que não era uma pessoa ter totalmente estas virtudes em si, como Pedro escreve na segunda carta, começando no versículo 1, né? E você vai ler até o verso 7, por aí, dizendo sobre essas virtudes. É cada um ter esta fé, cada um ter
esta virtude, este poder. Cada um ter a bondade, ter o conhecimento, ter o domínio próprio, ter a perseverança, ter a piedade, ter o amor fraternal e ter o amor ágape em si. Cada um dará conta de si mesmo. Portanto, é individualizado, é indivíduo. Eu sou responsável pelos meus atos, você é responsável pelos seus atos. Então nós não vamos estar desculpando A, B, C, mas nós sermos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Que Deus, Pai, nos dê graça suficiente, nos dê esse autocontrole e uma porção suficiente para dominarmos o espírito, dominarmos os nossos olhares, as nossas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém.